vai agora falar da infecção renal. A gente sabe que a infecção do trato urinário, muitas vezes de repetição, é extremamente comum, né? Os pacientes fazendo infecção recorrente. Então, o ultrassom, nesse cenário, ele é feito para ver se o paciente não tem alguma condição que está levando à infecção. Quais seriam? Ou uma malformação renal ou litíase. Então, eu vou direcionado. Aí tem indicação lá. Infecção do trato urinário, ITU de repetição. Aí eu já sei que eu vou procurar litíase ou malformação renal. É isso que o colega quer saber. O outro cenário é um paciente que está com uma infecção já diagnosticada e que você está fazendo antibiótico e o paciente não responde. Então, deve ter alguma complicação ali que o paciente não está respondendo porque o antibiótico não chega lá na complicação. Por exemplo, um abscesso. A coisa é mais complexa. Então, por exemplo, um exemplo de complicação, a pionefrose. Ó. Então, eu tenho a dilatação, isso aqui tudo é o rim, e eu vejo que tem grossos debris, ó, que tem debris. Esse conteúdo era para estar todo pretinho, um preto que deveria brilhar de tão negro, mas ele está cheio de debris. Então, eu já sei que isso aí deve ser pus, tá? Pionefrose. E aí, muitas vezes, é por isso que o paciente não responde à terapia antibiótica. Outras vezes são abscessos, ó, perinefréticos, abscessos perinefréticos que vão aparecer como coleções de líquida entre a cápsula renal e o parênquima, ou abscessos, ó, abscessos renais que destroem totalmente a anatomia, tá bom? Então, na vigência de complicações do tipo abscesso renal, abscesso perinefrético ou pionefrose, o paciente não vai responder à terapia antibiótica, tá bom? Bom, existem algumas situações, essa é uma imagem do NETA que mostra que se formam abscessos nesse parênquima, né? Então, de vez em quando, a gente surpreende áreas assim nos pacientes com infecção aguda, tá? Mas a grande parte dos exames é normal, porque o diagnóstico é feito pela clínica, pelo exame, pelo EAS, né, sumário de urina, e o exame de ultrassom é normal. Mas a gente pode encontrar isso. Recentemente, um dos nossos residentes, o Henrique, ele fez um exame na UTI pediátrica que foi surpreendente. Aqui estava cheio de abscesso, gente, igualzinho ao desenho do Neto. Várias áreas císticas numa criança com infecção urinária na UTI pediátrica. Eu nunca tinha visto. O vídeo não ficou muito legal, eu acabei não colocando ele aqui na aula, mas é interessante, são várias áreas císticas no parênquima, aí você deduz uma criança com infecção aguda que não está respondendo, que são inúmeros abscessos renais. Bom, agora nós vamos falar da infecção renal crônica. Esse é um paciente que, na verdade, ele teve vários episódios ao longo da vida dele e ele perdeu região de cortical, ele perdeu glomérulo, várias áreas. Aí esse rim, ele é meio irregular, falta parênquima, o organismo sabiamente vem e preenche por gordura. Então, você vai ver essas irregularidades, você vai relatar que é perda de cortical decorrente de provável processo infeccioso crônico, tá? E existe alguns tipos de infecções, e aqui voltando para a aguda, que elas são realmente com achados interessantes. Uma delas é a pielonefrite que forma gás, chamada efizematosa. E você fica muito confuso, porque e acontece muito em paciente com diabetes, tá, pessoal? A gente fica muito confuso, porque a gente olha essa imagem de gás que não dá uma sombra no parênquima. Então, quando vocês viram essa imagem brilhando no parênquima, não confundam com cálculo, porque a primeira impressão que a gente tem é de pensar que isso é cálculo e isso é natural, porque a gente vê uma sombra, só que vocês têm que olhar que a sombra é suja. Se isso tudo fosse um cálculo, primeiro que não pode ser um cálculo no parênquima, o cálculo ocupa esse espaço, o seio renal. Não é um cálculo. E a sombra teria que ser negra, né, atrás. Não é, ela brilha. Então, não esqueça, às vezes tem esse pontinho, tem mais outro para ajudar. Então, isso é uma pielonefrite enfisematosa. Outras vezes é a pielonefrite xantogranulomatosa. Essa aqui fica complicado, porque dificilmente a gente vai ter a capacidade de deduzir dessa possibilidade. Mas eu vou deixar aqui o meu recado para vocês,
para vocês desconfiarem dessa situação quando vocês encontrarem cálculos no seio renal e a presença de vários cistos com debris, olha, tá? De áreas císticas com debris. Isso aqui, gente, não é pionefrose, tá? São áreas císticas no parênquima com debris, tá? Então, desconfiar da pielonefrite, interroga, considerar a possibilidade de pielonefrite xantogranulomatosa. Então, esse é um caso, esse é outro caso, onde o que predominava eram esses cálculos, olha, era uma imagem estranha, você não via direito o seio renal. Esse aqui a gente poderia até liberar o relatório só como litíase e tal, mas está heterogêneo esse parênquima, então, quando vocês encontrarem essa coisa distorcida só de um lado, porque aqui eu podia até pensar numa nefrocalcinose medular, mas tinha que estar no outro rim. Aqui não estava, era só em um. Então, quando eu olhar essas coisas distorcidas, você faz o relatório morfológico e interroga.